Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje vai ser para falar sobre o estresse, um termo cada vez mais presente no ambiente profissional. E esse tema é muito importante porque a gente usa com constância essa terminologia no nosso vocabulário. Quem nunca aí disse: "Nossa, como eu estou estressada. Nossa, como o meu ambiente de trabalho está me estressando." E as pessoas estão naturalizando o estresse como se ele fosse algo normal. Tipo, é normal estar estressado hoje em dia. Há inclusive pessoas que acham bonito, né? Falar, nossa, tô num estresse danado. Mas é importante que você saiba que, apesar de ser cada vez mais comum ouvirmos, né, das pessoas, ou às vezes da gente mesmo falar o quanto estamos estressados, isso não é normal. E é importante também a gente salientar que quando esse estresse ele está acompanhando um indivíduo há muito tempo, ele se torna algo crônico. E quando ele se cronifica, ele pode inclusive ser fatal. Então, já envia esse vídeo para os seus colegas, para os seus familiares que falam aí essa frase com uma certa constância, porque as pessoas precisam ser psicoeducadas com relação a isso, porque é algo sério. E muitas vezes a gente não tem clareza sobre o que é o estresse, do que ele pode gerar na nossa vida, de como percebê-lo e principalmente como se cuidar de maneira preventiva, já que o estresse está relacionado com uma diversa gama de doenças, tanto físicas quanto emocionais. Só para você ter uma noção do impacto disso, tem uma referência da Associação Internacional do Gerenciamento do Estresse no Brasil, que apontou que pelo menos 80% da população ou já apresentou ou apresenta nesse momento sintomas de estresse. E muitas vezes nós usamos esse termo estresse no lugar de falar de algum incômodo, de um estado, de cansaço excessivo, de preocupações excessivas, de situações onde sentimos sobrecarregadas de trabalho, de uma depressão ou até mesmo de uma ansiedade. O estresse nada mais é do que a resposta do nosso organismo ao estressor do ambiente. É algo que o seu cérebro identifica como ameaçador. Então, é como se fosse o nosso próprio corpo se mobilizando para lidar com os desafios que aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente no nosso ambiente profissional. Eu gosto de fazer uma metáfora que eu acho ela muito congruente com isso aqui, que é como se o seu corpo estivesse te dando um cartão amarelo para você se atentar, se alertar daquilo ali que está acontecendo, para que ele não precise te dar um cartão vermelho. Agora, o que é um estressor vai variar, vai depender de pessoa para pessoa. Por quê? Às vezes, o que é estressor para uma pessoa pode não ser para outra. E isso tem muito a ver com o nosso temperamento, com a nossa personalidade e com as nossas vulnerabilidades. Atualmente, a própria demanda que temos que dar conta, excesso de trabalho, pressão por rendimento, muitas vezes fazer várias tarefas ao mesmo dia, no mesmo tempo, já deixa o nosso organismo em estado de alerta. Por exemplo, você está sob pressão no seu ambiente de trabalho para entregar um projeto, né? O cérebro, ele vai entender isso como uma ameaça e ele vai responder essa demanda com algumas alterações químicas.
e vai permitir que você conclua e entrega esse projeto. Tanto é, não sei se você já observou, tem pessoas que só funcionam sob pressão. Portanto, perceba, até certo ponto o estresse ele é saudável, afinal ele nos impulsiona para a realização de atividades que nos desafiam, né? O problema aqui é quando o nosso organismo se mantém em alerta e reage a situações de pressão ou ameaçadoras de forma constante, tá? Porque aqui ele vai liberando uma série de reações químicas no nosso organismo que vai provocando alterações tanto físicas quanto emocionais. E é justamente isso que causa o estresse crônico. E é importante que você saiba que essas alterações, elas não aparecem de uma hora para outra. É um processo que soma várias situações e constante desequilíbrio do organismo. E o progresso permanecerá até o organismo entender que existe um permanente estado de esgotamento físico e mental e que vai levar, né, a consequências aí não muito agradáveis para o indivíduo. O estresse, ele está muito associado àquele sistema de luta e fuga que a gente tem, que inclusive foi o que eu expliquei para vocês aqui no vídeo anterior sobre ansiedade. É uma resposta muito parecida e desencadeada pelo nosso sistema nervoso autônomo simpático. Então, de forma resumida, o que acontece? Diante de uma situação estressora, essa parte da sua mente ela é ativada e rapidamente ela começa a liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, né? Que é para ativar a sua mente. Só que a sua mente fica ativada como se ela estivesse diante de um perigo na selva, né? Só que sem estar. E com isso, né, o seu corpo ele vai se esgotando pouco a pouco, sem você perceber, tá? E o resultado disso é o surgimento de adoecimentos, tanto clínicos quanto psiquiátricos. Mas é importante você saber de que todo esse sistema ele tem a função de fazer com que a gente consiga se colocar em ação para lidar e para resolver os problemas, os desafios que vão surgir aí no seu dia a dia, tá? Ou seja, em níveis leves ou moderados, o estresse ele tem a função adaptativa. O problema dele é quando a gente começa a ter alto índice de estresse e de forma contínua. Quando a gente não volta para a homeostase, para o equilíbrio, né? Porque toda emoção, ela tem uma curva de ativação. Por exemplo, a emoção, nós temos um padrão aqui de normalidade. Acontece alguma situação, essa emoção, ela é ativada, né? Mas assim que o estímulo estressor ali do ambiente passa, a tendência é que essa emoção volte para o padrão de normalidade e a gente volta, né, para um estado de equilíbrio, de bem-estar. Quando isso não acontece por diversas razões, ou porque o seu ambiente profissional continua sendo muito estressor o tempo todo, ou, por exemplo, se você preocupa muito o tempo todo, percebe? Independente da via, se os seus níveis de estresse ficam altos por muito tempo, isso pode levar a desfechos de saúde e comportamentais que poderão ser negativos. E poderá levar tanto a desfechos de comportamento e estilo de vida, quanto também de saúde física e saúde mental. E aí você pode me perguntar, mas Geisa, por que o primeiro ponto seria relacionado a comportamento e estilo de vida? Por quê? O que acontece? Quando nós estamos com uma emoção desagradável, o que a gente busca intuitivamente é querer regular essas emoções de alguma forma, né? Só que muitas vezes o que intuitivamente a gente faz são coisas que ativam o nosso sistema de recompensa, ou seja, assim, a gente
tende a fazer algo que vai gerar um alívio para essas emoções. Tanto é que um dado muito comum em relação ao estresse é o aumento do consumo de bebida alcoólica, do uso de drogas e de tabaco, tá? As pessoas então usam de forma desadaptativa, né? Seria uma maneira de manejar, de gerenciar um pouco ali aquele estresse que muitas vezes já está se instalando. Quando, por exemplo, esse estresse está relacionado diretamente com o trabalho, aí nós temos um quadro mais comum que pode desencadear, que é o burnout. Caso você queira que eu faça um vídeo exclusivamente sobre esse assunto, sobre o burnout, deixe aqui para mim nos comentários. O burnout é uma síndrome do esgotamento profissional. É algo que está relacionado exclusivamente com o ambiente de trabalho, tá? E essa síndrome está bastante relacionado com aquele estresse crônico, aquele estresse que se instala ao longo do tempo. Um aspecto sobre o estresse e até mesmo sobre o burnout que é importante a gente entender é que a gente tem fases do estresse e é por isso que é tão difícil para o indivíduo, né, perceber, porque muitas vezes ele vai se consolidando nessas fases sem a gente perceber. Ele não é uma coisa imediata. Eu gosto muito de fazer uma comparação aqui com quando a gente engorda. A gente não percebe que a gente está engordando 50 gramas, 100 gramas, 300 gramas. Quando a gente percebe, a gente já engordou 2 quilos, 3, 5, percebe? Não é uma coisa imediata, é algo que vai consolidando ali, ó, aos pouquinhos. E diante dessa sutileza, muitas vezes quando a gente se dá conta, a doença já está instalada. Por isso que é tão importante nós observarmos os sintomas e os sinais do nosso próprio corpo. Ele nos dá esses sinais. Por exemplo, se você percebe uma falta de sono crônica, se você dorme, mas acorda cansada e percebe que esse cansaço está te acompanhando ali no seu dia a dia. Alteração no seu apetite, tanto para mais, tanto para menos. Se você começa a consumir álcool durante a semana, tem gente que vai aumentando, vai intensificando, né? Antes eu tomava só uma latinha, daí a pouco eu tô tomando 2, daqui a pouco eu tô tomando 3, né? Se você aumenta o consumo de cigarro também, se você faz uso de drogas, se você percebe que o seu humor está mudando, que você anda mais irritadiça ou mais triste ou anda mais apática, né? Mais desanimada, querendo ficar mais recolhida ali no seu cantinho. Enfim, esses são alguns dos sintomas que podem ser indícios de que o estresse está aí se cronificando no seu organismo. E como eu falei, o estresse é um fator de risco muito importante para desencadear outros vários transtornos. Eu citei aqui o burnout, mas pode desencadear também transtornos de ansiedade, inclusive depressão. Bom, agora que já sabemos, né, o quanto que o estresse pode ser danoso para a nossa saúde, tanto física quanto emocional, quais são as formas da gente lidar com ele de forma preventiva? E para isso precisamos entender que temos sempre 3 elementos envolvidos nessa jogada. O primeiro é a nossa genética, que seria a nossa predisposição biológica que todos nós temos. O segundo são os fatores ambientais e o terceiro são as nossas habilidades emocionais. Desses 3 elementos, aquele que definitivamente a gente não controla é a nossa genética. E o estresse, ele está muito relacionado aos fatores ambientais, que é o estressor que aparece externamente através do ambiente. Só que, por outro lado, isso tem a ver com as minhas habilidades emocionais para manejar isso.
Muitas vezes você não consegue controlar o ambiente. Pode ser que de fato você esteja num ambiente profissional que te demanda muito. Então, a curto prazo, você não tem como fazer modificações. Nesse ponto, podemos pensar em estratégias para flexibilizar essa rotina e esse ambiente. Caso você tenha uma jornada de trabalho que te demanda muito, né, esses fatores podem te influenciar, mas você não tem como mudar isso nesse momento, né? Então, você precisa pensar em coisas, né? Pensar em estratégias para contrabalancear isso. E um exemplo aqui seria você encontrar pequenas brechas no seu dia a dia e incrementar pequenos momentos de lazer, nem que seja 5 minutos de mindfulness durante o seu banho, tá? Por quê? Quando a gente não tem como mudar o contexto, a gente precisa criar pequenas estratégias de melhorias que podem ser feitas, que podem ser implementadas ali no nosso dia a dia. E já tentar criar um planejamento a médio e a longo prazo, né? Para você mudar esse seu estilo de vida que está te colocando nessa condição. Porque realmente a gente precisa pensar no estilo de vida que seja mais sustentável, porque o fator ambiental, ele é de suma importância para nossa saúde mental, tá? Agora, se tem um lugar que a gente consegue mexer mais, desenvolver e potencializar mais, são as nossas habilidades psicológicas e emocionais. Porque a grande questão aqui realmente é como a gente vai administrar, como a gente vai gerenciar esses estressores, né? Ou seja, os estímulos muitas vezes aversivos que a gente está ali recebendo no nosso dia a dia. E o primeiro ponto aqui tem a ver com você aprender a identificar as suas emoções. E para que isso, Geisa? Porque eu não consigo fazer alguma coisa com aquilo que eu não vejo. Porque aquilo que eu não vejo é como se não existisse para mim, percebe? Então, se perceber aqueles elementos que eu te falei anteriormente, né? Perceber uma fadiga exacerbada, contínua, perceber uma falta de sono insistente, alterações no seu apetite, né? Tudo isso vai te ajudar a se perceber. E aí você linka isso com os fatores ambientais. Às vezes você vai ter fases no seu trabalho que vai demandar muito mais de você. Por exemplo, fechamento de mês. E isso é estressor para você, por exemplo. Então, a gente precisa aprender a reconhecer isso para antever. E uma das habilidades psicológicas que nos ajuda muito, né, a aprender a lidar, a manejar e gerenciar o estresse na nossa vida é a habilidade de resolução e enfrentamento de problemas. Então, vamos lá. O estresse não é a resposta do organismo te convidando para lidar com os desafios ali do seu ambiente profissional? Então, quanto mais ágil você for em resolver isso, melhor. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico de maneira detalhada essa técnica de enfrentamento e resolução de problemas. E além dessa habilidade, precisamos saber reconhecer se, diante ali daquele problema, existe algo que eu posso fazer para resolver ele agora ou não. Se for não, você precisa ter essa consciência até mesmo para parar de focar a sua mente ali naquele problema enquanto você não pode fazer nada para resolvê-lo. E claro que outras coisas muito importantes têm a ver com o manejo das nossas emoções, especialmente quando nós estamos falando do estresse, em recursos como relaxamento, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um relaxamento muscular progressivo
ou uma respiração diafragmática. Inclusive, já tem um vídeo aqui no meu canal onde eu ensino a fazer essa respiração diafragmática. É o vídeo sobre ansiedade. Então, corre lá, assiste e coloque em prática. Gente, vai por mim, faz muita diferença sim. A respiração diafragmática é uma intervenção fisiológica, porque ela ativa o nosso sistema autônomo parasimpático, que é o nosso sistema de relaxamento. Então, um determinado dia que você se perceber com alto nível de estresse, pare 3 minutinhos que seja e faça 3 tempos de respiração diafragmática. Então, tirar 3 pequenos intervalos no seu dia e fazer 2 minutos que seja de respiração, isso já vai te ajudar a restabelecer um pouco do equilíbrio do seu sistema. E isso são elementos do autoacalmar-se. E é o que eu te falei, às vezes a gente não consegue mudar o ambiente, mas a gente pode incluir pequenos momentos de forma intencional no nosso dia a dia. Por exemplo, você pode fazer esse exercício tomando um café, mas na hora que parar para tomar um café, pratique atenção plena, viva esse momento de forma intencional, desconecte daquele turbilhão de coisas que está acontecendo lá fora. E a ideia preventiva é a gente se perceber, ou seja, antever situações estressantes para que a gente consiga se gerenciar ou ter uma boa resolução de problemas para essas coisas. E principalmente a gente manter um estilo de vida protetivo e funcional. Então, em termos ambientais, no seu trabalho, na sua rotina, se você não pode mudar algumas coisas agora, se programe para que a médio ou a longo prazo você possa ter uma expectativa melhor desses aspectos, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e envie esse vídeo para outras pessoas. O mundo precisa de saber ter contato com essas informações, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!